Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro fenômeno luminoso, que é a reflexão. Ela acontece quando o nosso raio de luz ele bate numa determinada superfície e volta para ela mesma. Vamos fazer uma representação genérica aqui de como acontece essa reflexão. Vamos falar das duas leis que regem como esse raio é refletido e depois falar de alguns casos particulares. Nós temos aqui o raio azul, que vai representar o raio incidente, a superfície que vai estar representada aqui de preto, o raio refletido de vermelho e uma reta que vai ser muito importante para a gente determinar as trajetórias, que é chamada reta normal. Ela tem esse nome porque ela faz um ângulo de 90 graus com a nossa superfície. A primeira lei de reflexão diz que a normal, o raio incidente e o raio refletido, eles são coplanares. Isso significa que todos eles pertencem ao mesmo plano. Já a segunda lei, ela fala de uma relação entre esse ângulo, que nós vamos chamar de θ1, que é o ângulo de incidência, e esse outro ângulo, que nós vamos chamar de θ2, que é o ângulo de reflexão. Percebam que são os ângulos medidos em relação à reta normal. A segunda lei diz que esses ângulos eles são iguais. Você pode reparar também que os ângulos complementares, ou seja, esse daqui, que nós vamos chamar de α1, e esse daqui, que nós vamos chamar de α2, eles também são iguais. Isso acontece porque se o ângulo θ1 é igual ao θ2 e eles formam um ângulo de 90 graus, né, o α1 com θ1 formam um ângulo de 90 graus, o α2 e o θ2 também formam um ângulo de 90 graus, então o α1 necessariamente é igual ao α2. Talvez você tenha estranhado um pouco a ideia da gente falar que o raio de luz ele bate na superfície. Bom, isso acontece porque a reflexão ela acontece tanto com raio de luz, mas com bolinhas, por exemplo. Tanto que quando Newton estudava os fenômenos ópticos, reflexão e refração, ele considerava que a luz fosse composta por pequenas bolinhas, que a gente não conseguia ver essas bolinhas individualmente, e a interação dessas bolinhas com as superfícies é que causava os fenômenos de reflexão e, posteriormente, a refração. Você pode verificar a reflexão como se fosse num jogo de bilhar, por exemplo. Imagina que você tenha que bater na bolinha preta, né, que aqui seria a nossa bolinha branca, a bolinha que a gente usa para bater nas outras. A bolinha vermelha seja a bolinha do seu adversário e a bolinha azul ela seja a sua bolinha. Bom, como que você pode acertar a bolinha azul sem, obviamente, bater na bolinha vermelha? Imagine que aqui seja o lado da mesa. Bom, normalmente você olha para essa figura, você pensa, fazer uma tabela. E a pergunta é, onde eu tenho que bater na mesa para acertar a bolinha azul através da tabela? Bom, você vai fazer o seguinte, você pode pegar o taco, medir essa distância daqui e reproduzir essa distância para baixo. Vamos supor que ela fique mais ou menos nessa posição aqui. Depois, a partir desse ponto, você vai ligá-lo até a bolinha azul. Esse ponto em que a sua reta azul interceptou a mesa é exatamente a posição em que você tem que bater para que durante a reflexão ela atinja a sua bolinha perfeitamente. Bom, como foi que a gente fez essa conta? Usando os princípios da reflexão. O primeiro princípio diz que todos os raios são coplanares, né? Nós temos aqui o amarelo como sendo o raio refletido e esse pedacinho azul como sendo o raio incidente, desculpa, o amarelo, e nós temos esse pedacinho azul como sendo o raio refletido. Todos são coplanares, que todos estão no plano da mesa. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que nós podemos aqui substituir pelos ângulos α1 e α2. E se esses ângulos são iguais, esses ângulos aqui também são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. E se nós pegamos a mesma distância aqui para baixo,
significa que esse triângulo aqui, ele vai ser isósceles. Por quê? Esse cara, que também é altura, nós acabamos de ver que ele também é bissetriz. Portanto, esse triângulo superior com esse triângulo aqui, eles são congruentes. Esse triangulinho aqui pequenininho, que a gente não desenhou, com esse triângulo maior, eles são semelhantes. Então percebam que as leis de reflexão, elas valem tanto para o raio luminoso quanto para bolinhas. Por isso que a gente pode falar de que a luz bate nas superfícies e volta como se fosse exatamente uma bolinha interagindo com aquela superfície. Mas no final nós queríamos saber em que posição exata esse cara tinha que bater para poder acertar a bolinha azul. Então vamos supor que nós sabemos a distância entre a bolinha azul e a bolinha preta através da mesa, ou seja, sabemos essa distância total aqui, que nós vamos chamar de Dzão. Conhecemos a distância da bolinha preta até a mesa, que nós vamos chamar de Hzão. E conhecemos a distância da bolinha azul até a mesa, que nós vamos chamar de Hzinho. Vamos chamar essa distância aqui de x e essa outra distância de y. Nós sabemos pela figura que x mais y tem que ser igual a Dzão. E como os dois triângulos são semelhantes, nós podemos escrever que Hzão sobre Hzinho é igual a x sobre y. Nós podemos trocar essa relação e escrever que eles também são proporcionais às somas. Hzão está para Hzão mais Hzinho, assim como x está para x mais y. E como x mais y é igual a d, o valor de x que nós estamos procurando vale d Hzão sobre Hzão mais Hzinho.